Andrew e Thiago, agora o momento das perguntas dos nossos usuários. A licitar, além de plataforma, a gente preza muito pro suporte. Seja o suporte de produto mesmo, de como usar a ferramenta, seja em suporte pontuais técnicos. E as pessoas têm muitas dúvidas. Fiquem aí o aviso para vocês que tenho certeza que vai chover de pergunta no Instagram de vocês. Lógico que não vou colocar o telefone do pessoal, mas o Instagram é aberto sobre credenciamento. Simbora. Fizemos um forms com nossa base de fornecedores, principalmente. E eles fizeram algumas perguntas. Gostaria muito da resposta de vocês. A ordem vocês dividem como vai ser. E depois, pessoal, que assistir esse podcast, mandem mais perguntas, sejam para licitar, seja para Andrew, seja para Thiago. Teremos o enorme prazer de respondê-los. Primeira pergunta. Quais as principais vantagens do credenciamento eletrônico? A gente tem uma série de vantagens aí para fazer o procedimento auxiliar do credenciamento eletrônico, como a gente vem defendendo aqui no podcast, principalmente para aquisição de bens. Você tem aí a transparência, porque você tem uma plataforma eletrônica aberta dentro de uma regra objetiva de credenciamento, e todos os que assim estiverem adequados às necessidades vão se credenciar, cadastrar sua capacidade de demanda e fornecer de acordo com a solicitação e a demanda da administração pública. Então, é democrático e é transparente o credenciamento eletrônico. Ele tem a volatilidade do preço, o acompanhamento da volatilidade do preço, então evita muito problema de licitações fracassadas, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Então, ele acompanha a fluidez do preço. A celeridade no momento do procedimento para o fornecimento, a demanda é solicitada numa plataforma eletrônica devidamente parametrizada, a resposta ela é imediata. Então tem uma série de vantagens para a administração e para o fornecedor também, porque ele vai estar se habilitando e fornecendo de acordo com sua capacidade e com o seu preço real do momento. Legal pra caramba. Segunda pergunta. O credenciamento é apenas para prestação de serviços? Cara, eu acho o seguinte, que inclusive a gente já tem diversas decisões dos órgãos de controle, e a lei deixou muito clara quando ela traz para o conceito de mercados fluidos e contratações paralelas e não excludentes, que não vejo o menor sentido em você não realizar o credenciamento para aquisição de bens e produtos comuns, entendeu? Que se enquadre porventura nesse conceito de mercado fluido. Então, você dá muito bem para fazer credenciamento para aquisição de materiais médicos hospitalares, insumos de saúde, o conceito de bens comuns como um todo, né? Você poderia enquadrar muito bem bens de informática, que se enquadra muito nesse mercado fluido, material de construção, tá? A gente poderia realizar através do credenciamento, diversos papel A4, que por incrível que pareça sofre influência do dólar. E aí tem essa oscilação, e aí a administração poderia, porventura, se utilizar do credenciamento. O legislador deixou muito aberto isso, e através do regulamento você pode fazer essa disposição, e eu não vejo o menor problema, até porque, inclusive, Tiago, só fazendo um elogio aqui, eu gostaria de ressaltar a atuação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que está extremamente proativa e disruptiva, tem acompanhado de fato essa evolução das contratações públicas e subsidiando os gestores para inovar. É uma pena que algumas cortes de contas não tenham acompanhado essa visão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mas o Tribunal de Contas de Minas Gerais inclusive já se posicionou favoravelmente à utilização do credenciamento para bens comuns de aquisição, tá? Então não vejo o menor problema. Você citou dois exemplos que eu vi secretários, um de tecnologia, não vou citar o nome do município por uma questão de não expô-lo, mas ele tem grande dificuldade de comprar material de informática. Perfeito. Por quê? Quem faz a cotação está buscando em bancos de preços,
de outros processos já realizados, seguindo aquela ordem do 23. Na hora da licitação, os preços de referência estão defasados. E quem está na ponta operacionalizando o processo tem o valor de referência como algo sagrado, imutável e não possível de ser violado. Isso. Então ele falou, Thiago, já estou no meu 4º processo, eu não consigo comprar, não vou falar o palavrão, nada para minha Secretaria de Tecnologia. E aí é o que a gente o case, tem, né? É o que a gente tem de direito administrativo do medo, né? O maior medo do gestor é ser pego com prejuízo para a administração pública por sobrepreço. E aí a gente não tem como não dar também esse crédito aos órgãos de controle. Os órgãos de controle têm um olhar muito fixo para isso, para a formação do preço. E eles olham muito para as contratações anteriores da administração pública. E bota esse medo no gestor. Sim. Por mais que eu sei que o preço defasou, mas eu pesquisei e é isso que eu tenho. Se eu comprar com preço acima disso, eu posso ser responsabilizado. E ser responsabilizado por sobrepreço, a chance de mexer com o seu bolso é muito grande. Então, a gente tem, infelizmente, esse direito administrativo do medo ainda muito contra o gestor público. Apesar da gente ter uma LINDB ainda já trazendo para nos ajudar, a Lei de Introdução ao Nome do Direito Brasileiro, falando dos desafios reais do gestor, que não deve se interpretar a lei de forma abstrata, mas sim de forma concreta. Mas o medo de ser acusado, investigado e processado por prejuízo à administração por sobrepreço é muito grande. O processo em si ele já é uma pena, né? Você pode até não ser penalizado, mas a sua exposição em blogs, em matérias jornalísticas de aquela famosa afirmação: gestor realiza compra superfaturada, né? Que eles não sabem nem a diferença superfaturamento e sobrepreço. Desgraça vende da mídia, acaba com a vida de qualquer um, Thiago. Isso. E aí o credenciamento vem justamente para quebrar esse problema, né? Isso. Com relação à aquisição desses materiais de informática. Porque, de fato, o dólar sofre influência. De fato, o mercado externo, ele nos fornece esse tipo de material. Então, é inviável a gente precificar de acordo com a coisa estática. Muitas vezes, Thiago, essas pesquisas de preço realizadas em plataformas eletrônicas, ali já está o preço transacional. Ou seja, leva em consideração a entrega, leva em consideração a fama da gestão em efetuar o pagamento eventualmente de forma assoldada, leva em consideração eventuais percalços na entrega do produto naquela região, leva em consideração as obrigações contratuais estabelecidas no termo de referência, as cláusulas, a alocação de risco, tudo isso compõe o preço transacional e que muitas vezes as pessoas não fazem esse tratamento devido. Sim. E aí traz para dentro da sua licitação e a chance da licitação fracassar é enorme. Gigante, né? O segundo exemplo, acho que eu até comentei com vocês, é uma secretaria muito grande de uma capital, secretaria de obras, e não consegue comprar pequenos materiais para a manutenção dos prédios públicos. É um orçamento gigante, né? Mas eles não conseguem. E trouxeram essa dor pra gente. Thiago, como comprar materiais para reformas prediais no dia a dia? Estourou a válvula do banheiro do posto de saúde. Mesmo que fosse uma dispensa eletrônica, eu falei, Thiago, se eu fizesse uma dispensa eletrônica, é 3 dias. Isso. Vocês concordam que o credenciamento também resolveria esse problema? A gente tem uma lista de objetos aqui, que são os objetos que a gente tá na mira para estudar e encaixar no conceito de mercado fluido. E esse é o grande desafio, né? A lei veio de forma tímida, jogou ali o credenciamento e deu as possibilidades. Uma delas, o mercado fluido. Só que o mercado fluido a gente tem 2 objetos clássicos. E só em olhar você vê eles pulando assim, a fluidez, que é passagem e combustível. Os demais tem que se fazer um esforço, um estudo técnico para se encaixar no conceito de fluidez de seu mercado. Então, a gente tem na mira medicamentos, que esse aí é nosso principal. A gente tem na mira também o material de construção.
E a gente tem na mira também, aí já puxado pelo nosso secretário de Transformação Digital, né? Os equipamentos de informática. Essas são as 3 principais. Medicamento, quando a gente fala medicamentos, materiais médicos hospitalares e equipamentos hospitalares, né? Insumos de saúde no geral, mas também o material de construção e os equipamentos de informática. Legal demais, pessoal. Terceira pergunta nossa. Para fazer um processo de credenciamento, eu tenho que regulamentar primeiro ou posso só usar o 79 da nova lei de licitações? A gente pode dar aquela resposta, a velha resposta do advogado, né? Depende. Depende porque impedimento legal de você aplicar diretamente não há. Você pode fazer sem regulamentação. Entretanto, você pode ter problemas. Porque o credenciamento, ele é um procedimento que ele traz alguns questionamentos. E esses questionamentos, eles só são sanados de forma devida, que dão segurança ao gestor que está aplicando por meio de um devido regulamento. Então, você tem que regulamentar para sanar os possíveis problemas com o procedimento da seleção e do credenciamento em si. O que é que você pode fazer também? Regulamentar no próprio instrumento convocatório. No edital do credenciamento, você está lá, tem os procedimentos lá bem definidos. Então, não é uma necessidade de regulamentação para a utilização, mas você vai evitar muitos problemas se você regulamentar credenciamento. Então, a gente recomenda sim que tenha a devida regulamentação para a utilização. Vou aproveitar e fazer uma pergunta minha para você, Thiago. Vocês pretendem regulamentar quais os tipos de bens e serviços que consideram-se como mercado fluido? Ou já regulamentaram? Nesse início, a gente acha que é necessário a gente fazer um estudo e a demonstração do que é mercado fluido. Por quê? Porque a lei traz essa possibilidade. Então, ela dá a entender que ela não quis abrir uma amplitude de todos os objetos que se encaixam nessa possibilidade de seleção de fornecedor por meio de instrumento auxiliar do credenciamento. É só alguns que a fluidez do mercado lhe levam a ser encaixado nesse tipo de objeto. Então, a gente acha necessário, nesse primeiro momento, a gente gastar um tempinho de conceituar o porquê aquele objeto se encaixa no conceito do inciso 3º do artigo 79 como um mercado fluido. Então, a gente vai conceituar objeto a objeto. Perfeito. Dá mais segurança. Dá mais segurança. Mas a gente já vinha conversando sobre isso. Eu sou defensor de que esse conceito tem que ser amplo. A gente tem que comprar nessa modelagem do mercado fluido tudo, até aquilo que não seja tão fluido assim. Porque o resultado efetivo e eficiente de uma aquisição é muito maior quando a gente credencia essa amplitude de fornecedores. Legal, bacana pra caramba. Quarta pergunta, pessoal. Para quais mercados o credenciamento é utilizado? É um complemento da pergunta anterior, né? Mas o que você tem em mente sobre isso, André? Olha, a gente poderia utilizar para mercados de insumos de saúde. A gente poderia utilizar para o mercado de informática. A gente poderia utilizar para o mercado, inclusive, da fornecimento de insumos da construção civil. Mercado educacional, em alguns aspectos onde há influência do dólar e influencia no mercado externo, chinês, na precificação dos eventuais produtos, eu não vejo o menor problema em você conceituar nesse mercado fluido. Não existe uma estatização do que seria esse conceito de mercado fluido e qual mercado você poderia, porventura, se enquadrar. Qualquer tipo de bem ou qualquer tipo de objeto que, porventura, sofra a influência do dólar e sofra essa volatilização que o mercado traz, com essa oscilação exorbitante e redução exorbitante constantemente pelo mercado, acredito que podemos enquadrar nesse conceito de mercado fluido e, porventura, se utilizar do credenciamento. Então, assim, não haveria uma conceituação estática. Tá? A gente, a depender da situação, a depender do panorama social que, porventura, nós estemos tratando, pode muito bem se conceituar e se encarar como uma possibilidade de conceituação do mercado fluido e a utilização do credenciamento. Não, bacana. Essa pergunta eu me lembro muito daquela conversa que a gente teve. A gente tinha um superintendente de compras lá em Jaboatão, que ele é analista de TI do Estado.
E hoje ele é diretor da ATI, da agência de TI, que é a casa dele. Ele voltou lá para o governo do estado, né? O nosso colega Rafael Soares. E antes da publicação da 14133, ele tem um pensamento muito disruptivo também, né? Ele é um inovador por natureza. E ele falava muito, a gente podia criar uma possibilidade de fazer um credenciamento de prestação de serviço público lá fora. A gente vai explicar aí, Rafael, a gente jurista aqui tentando entender como desenhar. A gente tem que uberizar, a gente tem que inovar, tem que sair dessa caixinha. Isso antes da 14133, 2018, Foi. 2019, ele conversava com a gente sobre nem isso. sonhava com 14133. E ele falava, a gente tem que uberizar, a gente tem que fazer assim um credenciamento de prestadores de serviço, de engenheiro, de pedreiro, de mestre de obra, de arquiteto, e ter um buraco na rua e numa plataforma lá a população apontasse o buraco e os prestadores de serviços que já tenham feito serviços para a população seja avaliado igual a Uber, por estrelinha. E quem tivesse melhor avaliado ia subindo na tabela e ia ser contratado por os outros, ia ter preferência. Então ele criava isso aí, eu me lembrei dessa pergunta, que tipos de mercado pode ser credenciado e pode se pensar, se você pensar de forma disruptiva, você pode credenciar serviços de vários tipos também, né? Legal. Por exemplo, desenvolvedor de software, você que trabalha muito com tecnologia, ele trouxe... difícil demais. Ele trouxe esse insight, inclusive, Thiago, quando a gente lançou o nosso artigo, ele disse, rapaz, Andrew, eu não poderia fazer isso para desenvolvedor de software. Eu disse, Rafael, dá muito bem para tu fazer isso. Naquelas contratações paralelas, não excludentes. É a dor dele lá na... E mercado desenvolvedor, bota mercado fluido, porque o valor tem subido, não diminuído, mas subido lá. É uma fluidez para cima, né? Tem subido muito, pessoal. Bom, vamos lá, nossa quinta pergunta. O que o fornecedor que é credenciado pode ter de expectativa? Acho que o pessoal que, tipo assim, eu tenho garantia de um contrato, se eu credenciei, eu tenho garantia de prestar o serviço naquele processo de credenciamento, naquele objeto do processo de credenciamento? Não, aí o credenciamento ele é muito similar ao registro de preço, né, nesse aspecto. Você vai se credenciar, você vai colocar sua oferta de acordo com o edital, e aí qual o lado bom? Você vai ofertar o que você tem capacidade dentro das suas condições e ficar lá, no caso do mercado fluido, ficar sempre atualizando as suas condições de proposta, mas as expectativas é que, por outro lado, você vendo o copo pelo meio cheio, é que você vai estar sempre ali com uma gama de possibilidades, com o seu catálogo disponível para quando se encaixar aquela demanda da administração. Não é um tiro único como a licitação. Eu dou um tiro só, se eu perder, perdi. Não, você está ali com seu catálogo disponível e a administração pode perfeitamente se encaixar. Porém, entretanto, a administração também não tem a obrigatoriedade de convocar aqueles credenciados. Se for no mercado fluido, se for no paralelo e não excludente, que é o do inciso 1º, ele vai ter um critério objetivo de distribuição de demandas. Aí sim, ele pode ter mais ou menos uma perspectiva de acordo com o número de credenciados. Legal, eu forço o fornecedor a se preparar um pouquinho mais, né? De fato, pequeno ele vai ter que se preparar. É como inicialmente eu trouxe para essa nossa discussão aqui, esse bate-papo extremamente contraído e disruptivo, eu trouxe o credenciamento, ele por si, ele democratiza e traz a responsabilidade diretamente para os fornecedores, né? Porque ele diz, você está credenciado. Sim. Nos apresente a melhor condição dentro dessas regras estabelecidas aqui, que aí a gente vai dar a preferência a você. Ou, no caso das seleções relacionadas aos terceiros, a própria população, de acordo com a prestação do serviço, irá selecionar. Então, a partir do momento quando você presta um serviço ou fornece o bem com uma melhor qualidade, necessariamente você será selecionado. Agora, de fato, não existe uma obrigatoriedade da administração lhe escolher como fornecedor. Vai de acordo com os parâmetros estabelecidos no edital lá de credenciamento. E por outro lado, o fornecedor pode fornecer de acordo com sua capacidade, né? De fato. Perfeito. Bacana, pessoal. Essa pergunta aqui, desde o início que eu mexo com credenciamento, que a gente decidiu criar o credenciamento, as pessoas fazem. Como ocorre a divisão de quantitativo entre os credenciados?
Vocês falaram de critério objetivo. Isso. Mas dê um exemplo de critério objetivo. Vamos lá. A gente tem 3 modalidades de credenciamento. De fato, a gente tem mercado fluidos, seleção por terceiros e contratações paralelas e não excludentes. Com relação ao mercado selecionado por terceiros, vai muito do que o Thiago falou, da capacidade de prestação de serviço do fornecedor eventualmente credenciado. O próprio edital ele pode estabelecer regras do quantitativo de acordo com a capacidade daquele fornecedor. Perfeito. E aí a demanda, a partir do momento que a população demanda e atinge aquela determinada capacidade do fornecedor, você tem a distribuição para um segundo fornecedor, um terceiro fornecedor. Com relação às contratações paralelas e não excludentes, é muito do que a gente já inclusive vivenciou com o credenciamento de clínicas para prestação de serviços de saúde e laboratórios, né? Aqui no município, no estado de Pernambuco. Bacana. Onde você estabelece previamente e objetivamente já os quantitativos relativos a cada prestador, relativos a cada insumo do serviço prestado pelo laboratório. Então você já estabelece previamente e aí você consegue atender de forma equânime e igualitária aqueles quantitativos para todos os eventuais credenciados. Essa pergunta, ela é massivamente feita na licitar, seja por fornecedores, seja por entes públicos que fazem um credenciamento. Eu vejo que o fornecedor sente aquela necessidade de, não, eu sei, eu vou participar, mas eu sei que eu vou vender ali, eu vou prestar o serviço. O que dá mais trabalho para a administração para definir é o caso do inciso primeiro, né? Porque ali é ele que distribui aquela demanda. O inciso segundo e o terceiro é mais objetivo. O inciso terceiro é o melhor preço, o menor preço, a melhor condição no momento. O do segundo é a critério do usuário. E o primeiro, de fato, a administração ela tem que distribuir essa distribuição equânime ou de acordo com a capacidade. Aí ele tem que distribuir e fazer o regramento prévio. Bacana, bacana. Nossa 7ª pergunta, falando sobre credenciamento para mercados fluidos, em especial medicamentos. Quais as possibilidades e caminhos podemos esperar? Rapaz, de fato é uma pergunta extremamente complexa, né, Pedro? Rapaz, capricharam aí na pergunta, mas vamos lá. Em especial medicamentos, quais possibilidades e caminhos que podemos esperar? Acredito que a gente pode esperar um desenvolvimento da política pública de saúde de uma forma mais eficiente, tendo em vista que hoje, de forma nacional, eu já tenho visto algumas pesquisas, inclusive do Ministério da Saúde, diagnosticando que esse modelo de contratação tem gerado diversas dificuldades e atingimento diretamente à população, né, no desenvolvimento das políticas públicas. Acredito que a gente pode trazer mais eficiência para as compras públicas através desse procedimento e acho que é um caminho que precisa ser construído através do diálogo, tanto com o mercado, que é quem tem nos ditado o que é mercado fluido ou não. Então, é muito importante que seja estabelecido um diálogo com o mercado, você traga os fornecedores, os prestadores de serviço para a administração, para eles demonstrar essa informação, essa troca de network relativo a esse mercado, porque isso era uma prática muito comum, né? A gente via muito um distanciamento da administração pública do mercado. É como se fosse antirrepublicano você conversar com o mercado de fornecedores anterior ao processo de seleção. Como se a gente pudesse selecionar de forma arbitrária e desproporcional com os nossos critérios, o mercado que se vire para fornecer. E aí, a 14133, ela quebra esse paradigma, né, Thiago? E traz o mercado de fornecedores para dentro da administração. Porque, na verdade, é eles que entendem do produto.
É eles que sabem precificar. A administração apenas traz parâmetros republicanos para que não exista qualquer tipo de direcionamento para a aquisição e contratação da prestação de serviço. Então, eu acredito que é um caminho a ser seguido. É muito importante também, né, Tiago, que haja esse diálogo com os órgãos de controle para que eles sintam segurança de nenhuma eventual prejudicialidade para a administração, porque a gente ainda tem muito fixado o dogma do pregão. Sim. E desse modelo estático. Então, tudo que é novo traz uma certa desconfiança. Então, mais do que essa desconfiança, a gente precisa estabelecer um diálogo democrático e republicano com as instituições e demonstrar a boa intenção da administração. Olha, eu tô querendo romper com esse paradigma porque eu tô com esses parâmetros aqui que tem, inclusive, prejudicado que eu entregue à população uma política pública eficiente. Então, diante disso, eu estou trazendo o novo. E o novo é o credenciamento. O novo é o marketplace, através do credenciamento. E eu não vejo, Tiago, nenhum tipo de embate por parte dos órgãos de controle que, porventura, pudesse amedrontar aos gestores e aos fornecedores a encabeçar de vez esse projeto aí inovador nas compras públicas no Brasil. Eu acho que é algo que tende a dar muito certo, e é o futuro das contratações. Tomara. Agora, tudo no início é mais difícil. Vai ser testado, né? Vai ser testado, questionado, vai quebrando barreiras, vai sendo rompido, até a gente ter o que a gente vem falando o tempo todo aqui. Naturalmente, vai se ajustando e entrando no caminho correto. Então, a volatilidade, a fluidez desse modelo é muito importante para medicamentos. A gente estabelece qualificações técnicas para aquisição de medicamentos, elas são estáticas e tem que ser até o final. Então, a caixa de paracetamol de 200 miligramas, se eu licitei dessa forma, eu não posso receber de 100. Eu não posso receber com 30, eu não posso receber com 20, se eu estabeleci com 30. E o credenciamento, ele possibilita isso. O fornecedor colocar lá na mesa o catálogo que ele tem e que ele melhor oferece naquela especificação, e a administração estudar e solicitar uma demanda de acordo com sua necessidade daquele momento. Então, o medicamento, esse modelo fluido, ele é muito importante para o que Andrew vem trazendo aqui e para a implementação da política pública, com eficiência, com rapidez, na resposta que a população ela requer. Trazendo para nossa realidade, tá, Tiago? Para deixar a quem não está nos assistindo, independente aí do público, o que foi que, na nossa realidade aqui no município de Jaboatão, nos inspirou? Nós trouxemos o mercado privado para dentro da administração, demonstramos as nossas intenções, dialogamos inclusive com vocês da Licitar para que o sistema esteja parametrizado com as melhores práticas, né, ditadas pela lei e pelos órgãos de controle, e trazendo as experiências dos fornecedores para dentro do sistema. Dialogamos também com os órgãos de controle, demonstrando a nossa intenção, e eu acredito que o resultado não será outro que não seja o sucesso. Agora, Tiago, a gente estava falando o tempo todo aqui dessa possibilidade de utilização do credenciamento, que a gente acredita muito que é o futuro das aquisições. Mas, assim, a Licitar, ela nasceu, como você falou, do credenciamento. Ela é uma expert, já tem boa parte do seu sistema parametrizado para esse procedimento que a 14133 traz aí como um grande gol de placa para a gente evoluir e inovar. Mas para o fornecedor, eu quero participar de uma seleção para poder mostrar meus produtos. Qual é o caminho que ele faz para poder participar de um credenciamento? Eu quero me credenciar e ficar habilitado lá para fornecer para a administração pública, se utilizando do instrumento auxiliar credenciamento. Os entrevistados aqui eram vocês, não estão jogando na fogueira. Não. Brincando. Pegando um gancho, a gente tem conversado, vocês dois falaram sobre conversar e ter diálogo, seja com a administração, seja com o fornecedor. Do mesmo jeito que a gente conversa
com Jaboatão, com vocês dois, sobre as melhores práticas, sobre como fazer o credenciamento para Marketplace, a gente fez a virada de chave inversa para o fornecedor. Eu escuto muito alguns servidores falando, olha, para mim não importa muito o que o fornecedor quer, eu vou fazer dessa forma. Licitação são 2 pontas. Agora uma terceira, né? Porque tem um sistema de gestão, um sistema de licitação. Então, tem um fornecedor, tem um ente público. Se não haver comunicação, não vai dar certo. Não vai dar certo, não dá para a administração tampar o olho e falar assim, não, vou fazer assim, o fornecedor que se vire para vender para mim. Então, ela está conversando com o fornecedor também para saber a visão do fornecedor de como que ele se sentiria confortável num processo de credenciamento, de como ele vê como vai ser isonômico ou transparente. A maior dor dos fornecedores, quando a gente fala de credenciamento, é a segurança de que ele não vai ser preterido no momento que a demanda surgir. Voltando à sua pergunta agora, Thiago, como que o fornecedor vai participar de um processo de credenciamento eletrônico? A Alistar nasceu com um modo de credenciamento. A ideia sempre foi otimizar a participação dos fornecedores. Hoje, ele entra, se cadastra na plataforma, um cadastro automático, guiado, não precisa de intervenção de terceiros. Eu vou mandar um formulário aqui para fazer o meu cadastro. Não, ele se cadastra. Lógico que tem um procedimento humano que ainda a inteligência artificial não conseguiu fazer, que é a leitura de um contrato social, via de regra, eles mandam um documento escaneado. Se fosse digitalizado, se fosse, nascido eletrônico, seria fácil de criar um sistema para fazer a leitura. Mas muitas empresas antigas têm um contrato social feito ainda de máquina de datilografia. Então, esse é o único ponto de interação humana na validação do cadastro. É analisar um contrato social, se realmente aquela empresa é a pessoa que está cadastrando ali, é a responsável legal para aquela empresa. Validado o cadastro, que é feito diariamente, a validação de cadastro, o tempo médio de 2 horas após o lançamento do cadastro da empresa na plataforma. Ela, se cadastrada na plataforma, ela vai nos filtros de processo, ela tem lá uma dashboard onde tem os processos sugeridos, os processos que ela favoritou e todos os processos publicados na plataforma. Seja de um credenciamento, que é a temática de hoje, seja de uma dispensa eletrônica, de uma concorrência, que vocês já fazem muita concorrência, seja de um leilão. Ele escolheu o credenciamento, ele vai ver lá a oferta. Hoje, na Licitar, tirando a agricultura familiar, que é um item que vocês dois falaram que pode ser um objeto do credenciamento, eu vejo ainda muito tímido o credenciamento para bens e serviços. Vejo muito credenciamento para prestação de serviços, inclusive de mão de obra, pintor, serralheiro, mecânico. Tenho visto já credenciamentos nesse formato. O fornecedor entra, ele escolhe aquele serviço que ele quer se credenciar ou aquele bem que ele quer fornecer. Dentro da plataforma tem a possibilidade do ente público colocar quantitativo ou não. Foi até uma temática de pergunta, por quê? Alguns entes públicos optam em colocar quantitativo. Mas por que isso? Porque o sistema de gestão interno não aceita lançar contrato com valor zerado. Não sei se em Jaboatão tem essa barreira de lançar um contrato com um fornecedor sem valores de referência ou valor contratual. Alguns sistemas de gestão barram isso. Então, eles colocam um quantitativo para gerar um valor contratual e lançar no sistema de gestão para mandar para o seu órgão de controle externo, o seu tribunal de contas. O ente público é facultado, então, colocar o quantitativo. O fornecedor ele vai informar a capacidade de demanda dele. Igual você falou, Thiago, olha, o fornecedor vai falar a capacidade de entrega dele. Ele informa a capacidade de entrega. Junta-se a documentação de habilitação ali, solicitada no edital, e todo o fluxo do processo, o trâmite, as fases vão ser eletrônicas. O ente público vai receber o pedido de credenciamento, vai analisar, vai verificar a documentação, vai consultar ali dentro da plataforma se aquela empresa tem algum impedimento de licitar,
Vocês não precisam ter essa burocracia de pedir o fornecedor para juntar essa certidão. A Alistar já puxa as informações do CNJ, do TCU, do SEIS, né? E tem mais um outro que eu esqueci o nome. Feito aquilo ali, se tem quantitativo, o critério objetivo do edital de distribuição. Se não tem quantitativo, já passa para a fase de contratualização. Se vocês forem gerar o contrato, vai ser gerado um contrato automaticamente ali na plataforma e assinado eletronicamente também na plataforma. E ali a gente encerra-se o ciclo com o envio das informações, tá? Que o PNCP já recebe os processos de credenciamento. A gente já envia o processo de credenciamento e as informações do resultado do processo de credenciamento para o PNCP. Ali fechando o ciclo. Perfeito. Precisamos fazer uns ajustes, estamos nessa mesa de debate com vocês e com fornecedores. Esperamos que em setembro a gente já tenha o nosso MVP, é um piloto junto com vocês. Lógico que todo piloto, todo experimento, ele vai precisar de ajustes e espero que os ajustes sejam feitos a várias mãos, né? Isso. Não somos programadores, mas somos idealizadores. Quando eu falo de idealizadores, eu parabenizo vocês dois e toda a equipe que está por trás, porque eu sei que tem uma equipe grande por trás de vocês, que estão sendo pioneiros nisso. A gente conversa com muitos entes públicos, mas nessa parte de startar um processo de marketplace como credenciamento, o que a Licitar tem conhecimento que Jaboatão está na frente. Excelente. E a gente, como a gente já falou aqui, a gente é muito grato a essa voluntariedade, essa disposição, essa parceria que a Licitar está tendo em comprar aqui algumas ideias disruptivas e ir para cima, para inovar junto conosco. E é uma via de mão dupla. A Licitar compra as ideias, vocês compram as ideias da Licitar. É difícil, a gente tenta sair fora da caixinha de amarras. A gente apanha bastante, né? Como você falou, vocês não são programadores, vocês entendem muito do negócio. Então, vocês estão ajudando muito a gente a regulamentar também. Porque vocês entendem do negócio e traz muitas vezes a complementação das ideias que a gente está tendo da regulamentação do credenciamento. Perfeito. Pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro LDcast. Falo que foi uma honra estar com vocês aqui. A turma que vai nos assistir, querem saber mais um pouquinho de credenciamento? Procure a Licitar, @Licitar Digital, lá no nosso Instagram. Vai direcionar para os canais YouTube, Spotify. O próprio Instagram vai ter muito conteúdo sobre isso. Fica também a dica para seguir o Thiago e o Andrew nas redes sociais. A gente vai depois fazer um post, colocar os dois o link dos dois, no nosso Instagram também. Já temos lá como seguidores, né? E seguimos também os dois. E agradecer novamente vocês dois por dedicarem parte do seu tempo para falar sobre um tema novo, sensível e difícil. É uma honra poder estar trabalhando com Thiago e Andrew, trabalhando com a Prefeitura de Jaboatão. A gente espera entregar um produto de valor, de muito valor para vocês. E fica o agradecimento de todo o time Licitar Digital a essas figuras brilhantes. Espero que vê-los em vários podcasts igual esse, em vários LDcasts, seja sobre credenciamento, seja sobre concorrência. A temática é nova, a nova legislação está aí e vai ficar por muito e muito tempo sendo debatida até chegar a algo consolidado, né? Creio que daqui talvez uns 10 anos ainda a gente não tenha consolidado a nova lei. A 866 foram 20 anos, né? Esse ano fez 20 anos e a gente não conseguiu consolidá-la. Vamos ver em quanto tempo a gente vai conseguir fazer a 1433. Não, Thiago, primeiramente é extremamente lisonjeado de estar aqui com você e agradecer esse time da Licitar Digital de ter formado essa parceria brilhante aí que tem rendido grandes frutos aí para o município e para a população, que é o nosso maior interesse, né, ao realizar as compras públicas e desenvolver um excelente trabalho lá da administração de Jaboatão. Agradecer especialmente a você e ao Rony, a Aniele, né, e todo o time da Licitar. Vocês são brilhantes e eu tenho certeza que vocês só têm a crescer ainda mais, né? Vocês
estão prestando um excelente trabalho aí a nível de Brasil. E aqui no município de Jaboatão, em Pernambuco, e no estado de Pernambuco, não seria diferente, né? Agradecer também a minha equipe, né? Porque sem um líder, por trás de um líder, existe uma grande equipe. São pessoas assim maravilhosas. Eu digo o tempo todo para o Tiago que começou essa grande jornada lá como secretário executivo de licitações e contratos e formou uma verdadeira seleção, tá, Tiago? Pedra, eu não canso de dizer que o time que nós temos lá em Jaboatão é um time de excelência e já estamos sofrendo os primeiros baques, né? O mercado privado já está nos roubando. A Arábia entrou pesado, viu? A Arábia tá puxando, tá assediando e tá difícil de segurar. O mercado privado já entrou assim, quebrando todos os parâmetros de remuneração e tá nos roubando excelentes profissionais. Eu fico feliz, né, de estar debatendo esse tema aqui com um grande parceiraço, o Tiago Fernandes, que a gente construiu uma amizade ao longo desses últimos 8 anos lá no município de Jaboatão e tem nos proporcionado estar divulgando cada vez mais esse trabalho e contribuindo com a formação de excelentes gestores. Então, eu só tenho a agradecer a vocês ao convite e todos vocês que fazem parte da Licitar Digital e os nossos ouvintes que, porventura, futuramente estejam nos brindando com a sua audiência. Quero reforçar as palavras aqui de Andrew. É uma gratidão a gente participar desse primeiro LDcast, né? Inaugurando. A gente muito respeito, muito peso, hein? Muito peso. A gente não tem dúvida que vai ser um sucesso. Formato extremamente agradável e prático, né? É o que nós, operadores de licitações e contratos, precisamos para o dia a dia. Agradecer demais aqui ao espaço em nome da Licitar Digital, em nome do seu nome, Tiago. E dizer que é uma satisfação para a gente estar trabalhando. A gente gosta de trabalhar com parceiros, com fornecedores que estejam na nossa pegada lá de uma gestão inovadora, que é o que a gente faz lá em Jaboatão. A satisfação está aqui com o meu grande amigo Andrew aqui, que a gente, como ele bem falou, a gente vem construindo um trabalho ao longo desses anos e juntos, ao lado de uma grande equipe lá que também é propositiva, uma grande equipe que buscou aprender, buscou trazer inovação, buscou estudar. É uma satisfação trabalhar com licitações e contratos lá no município de Jaboatão, por a gente estar ao lado dessa equipe. Então é uma enorme alegria, esse momento aqui foi mágico e a gente espera vir mais vezes, com certeza estamos totalmente à disposição. Faremos inúmeros, pode ter certeza. Tenho a convicção que é uma parceria que vai longe. E agradeço, pessoal, a todo público que vai assistir esse podcast, o nosso primeiro LDcast. Dá uma cortadinha, Caio, só... Esse agradecimento de novo. Agradeço o pessoal e olhando para a câmera. Tá, qual delas? A frontal ou a lateral? Bom, pessoal, primeiramente agradeço... Não, desculpa, corta aí, Caio. Tu vai falar com o pessoal de casa. Perdão, Caio? Você vai falar com o pessoal de casa, é bom olhar para a câmera. Tá. Bom, para encerrar, agradeço o pessoal que vai assistir nosso primeiro LDcast. Foi uma honra estar aqui entrevistando o Thiago e o Andrew. É uma honra ter vocês... Desculpa. Bom, encerrando, pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a todos... Não, esqueci que não está ao vivo. Vamos lá de novo, Relaxa o tempo. Esse deixo pronto é muito mais chato do que conversar, né, velho? É verdade. Ao vivo você fala, erra, faz. Vai. Bom, agradeço... Bom, pessoal, agradeço a Tiago e Andrew novamente. Foi uma honra falar com vocês sobre esse tema tão precioso que é credenciamento. Desde já mando um agradecimento ao nosso público que vai assistir ao primeiro LDcast da Licitar. Espero que seja o primeiro de muitos. Espero estar fazendo o episódio 1000 com vocês dois. Quem sabe daqui... Para chegar a 1000 vamos precisar de alguns anos, né? 2, 3, 4, 5 anos. Espero vê-los em mais eventos de licitação, seja da Licitar, seja de outra plataforma, seja de escola de governo. Vocês dois têm um futuro brilhante nessa seara de compras públicas. Espero que vocês se aprofundem mais Brasil adentro. Pessoas como vocês, infelizmente, ainda
é raridade nesse mercado de compras públicas. Se a gente quer mudar, a gente precisa que pessoas como vocês sejam chão de fábrica também, vão lá no dia a dia, estão nas prefeituras pequenas, nas médias, nas grandes, ensinando isso que vocês estão fazendo em Jaboatão. Uma boa noite e espero ver vocês em breve. Um abraço. Até mais. Um abraço, pessoal. Caio